Olá, seja bem-vindo ao canal Maria Belintani. Hoje nós temos outra live que compõe um total de 6 lives a respeito do mundo econômico. É uma imersão no mundo econômico e também nós estamos fazendo essa live em função do lançamento desse nosso livro, Educação Econômica e para o Consumo. A nossa convidada já está aqui, a Valéria Cantelli, já estou chamando ela para entrar. E nós contamos hoje com a professora doutora Valéria Cantelli, mestre e doutora em Educação pela Unicamp, membro do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenado pela professora doutora Orlizo Cato Mantovani de Assis. A Valéria tem ampla experiência na educação pública, na implantação do PROEPRE, em inúmeras escolas, tanto municipais quanto particulares, no Brasil inteiro. E a Valéria também foi pesquisadora, professora pesquisadora, por 5 anos do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, coordenado pela professora Maria Tereza Egler Mantuan. Portanto, nós temos aqui uma pessoa que tem muita experiência e sabe exatamente como passar essa experiência, esse acúmulo de conhecimento que a cada ano cresce de uma maneira tranquila e envolvente, acolhedora para todos nós. Mesmo porque também é um dos nossos objetivos, não é verdade? Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. É minha amiga, viu, gente? Há não sei quantos anos a gente fez o curso de pedagogia juntas, só para vocês terem ideia. E nós conversamos praticamente todos os dias para a gente trabalhar muito, muito. Ah, Valéria Cantelli também é escritora. Tem vários livros publicados, né? E que todos valem a pena vocês conhecerem. Valéria, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Maria. Já me deu frio na barriga depois dessas apresentações todas. E a responsabilidade que ela coloca, né, na gente. Boa noite, então, a todos e a todas. É muito bom estar aqui, poder reencontrar amigos. Já vi a Vera, a Verinha, a Marta, o pessoal do Ateliê Mona, pessoas queridas, mas confesso que sempre esses encontros online me deixam bastante apreensiva ainda. E faço isso muito pelo empenho da Maria, né? Minha amiga e parceira em muitos projetos, como ela já mencionou, e por isso quero aproveitar muito para agradecê-la, né? E dizer que eu me sinto muito abençoada por contar sempre com ela, com a sua disposição, energia, e que me convocam sempre a novas aventuras. E se estamos aqui, né, nessa série de lives e podendo divulgar então as pesquisas, os projetos que nós temos realizado e compartilhar então essa publicação que ela mostrou tão bacana, né, Educação Econômica e para o Consumo Consciente, Novas Perspectivas. Oh, Maria! Foi porque ela e a professora Sônia Bessa, uma outra grande amiga, tiveram a iniciativa de organizar essa publicação. Então, Maria e professora Sônia Bessa, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Desejo que vocês tenham sempre muita saúde, energia para continuar apoiando, né, tantos projetos interessantes, acolhendo tantas pessoas, né, na área da educação. E
se você, Maria, me permite, também quero pedir licença para contextualizar um pouco a trajetória desse livro, né? Essa publicação, posso, Maria? Pode, lógico. Valéria, eu só quero registrar aqui a presença da Melissa, que falou que nós somos duas queridas e Ah, nós temos o prazer de conhecer a Melissa e graças a Deus, a partir dessa viabilidade tecnológica, a gente pode estar sempre em contato. Um beijo para você, viu, Melissa? Fique obrigada, à vontade, Melissa. Valéria. Obrigada, Melissa, por estar nos acompanhando, pela escuta. Então, voltando à ideia da publicação, né, eu acho que é interessante contextualizar, porque a Maria vem fazendo essa série de lives. E é uma publicação que reúne as pesquisas do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, coordenado pela professora doutora Orlizo Cato Mantovani de Assis, né? Por isso a gente tem muito orgulho desse livro, né, desse material, e mais ainda porque todos os trabalhos apresentados aqui nesse livro foram orientados pela professora Orli. Ela sempre foi a nossa maior incentivadora, a nossa grande inspiração na área da educação, nos mostrando sempre a importância de se pensar nos nossos estudos, projetos, na nossa prática pedagógica, com rigor e, ao mesmo tempo, com muita leveza, né? Foi o que a Maria começou dizendo, né? Que é um compromisso que nós temos com a professora Orli, com as nossas crianças, enfim, para fazer chegar, então, essa mensagem para todos, né? E honrar este compromisso que a gente tem com uma educação de qualidade. Eu espero, nós esperamos, né, Maria, que a gente tenha conseguido expressar nessa publicação tudo que a gente aprendeu com a professora Orli. Então, mais uma vez, Orli, muito, muito obrigada, né, pelo seu carinho, pela sua amizade, por tantas aprendizagens que você nos proporcionou e continua nos proporcionando. Por tudo isso, esse livro é muito especial para nós, né? Não só porque ele traz uma coletânea das pesquisas realizadas pelo Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, e apresenta o resumo das nossas teses de um grupo, né, de pesquisa que trabalhou nessa área da educação econômica, do consumo consciente. E ele enfatiza, ele foi organizado, então, enfatizando não só toda essa trajetória que vem sendo de pesquisa desenvolvida no Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, mas também parte de processos que já estão sendo, a partir desses estudos, viabilizados, né, em escolas, comunidades. Então, o livro traz pesquisas, né, as nossas pesquisas. Um dos primeiros trabalhos desenvolvidos foi o da professora Regina Magna, com crianças do ensino fundamental, o trabalho da professora Sônia Bessa, com as estudantes de pedagogia, sobre a compreensão do mundo econômico por essas futuras professoras. Também um artigo da professora Maria sobre os tweens, né, os pré-adolescentes. O trabalho da professora Mara Fernanda Ortiz sobre o pensamento econômico dos jovens e adultos da EJA. A minha pesquisa, né, sobre comportamento econômico das famílias e os procedimentos que elas utilizam na educação econômica dos filhos. Um outro artigo da professora Maria, a partir de um amplo estudo que ela realizou sobre psicologia econômica. O livro traz também mais 2 artigos que eu tive o privilégio de participar, né, em parceria com a professora Sônia, com a professora Maria. Um sobre conhecimento do mundo social, como linha de pesquisa do LPG, apresentando uma série de trabalhos sobre temas variados: escola, família, direito das crianças, dinheiro, enfim. E outro escrito com a Maria,
em que oferecemos pontos de reflexão sobre possíveis caminhos para levar a educação econômica e para o consumo consciente para as escolas. Uma experiência que muito nos orgulha, inspirada no trabalho que a gente vem, né, muito apoiada nesse trabalho que a gente vem realizando no Colégio Americana, uma escola que desde o início, né, Maria, dos nossos estudos tem sido muito parceira, muito presente, tanto a professora Adriane, que é a diretora do colégio, como os educadores, sempre acreditaram muito nesse projeto, confiaram muito em nós, se dispondo ao constante diálogo, a oferecer à escola, né, e as famílias e os educadores como um contexto prático de pesquisa. Por isso a gente tem um carinho e uma gratidão imensa por toda a comunidade do Colégio Americana. Enfim, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas é um livro muito, muito especial e é muito interessante, com artigos e temáticas atuais que vale a pena conferir, né, Maria? É Sabe, isso. Valéria? Agora que você está fazendo, né, esse retrospecto, eu queria falar para você que está nos ouvindo o seguinte: a gente trabalha demais, né? Demais, mas vocês não fazem ideia. Só que, como eu tenho essa parceria com a Valéria há muitos anos, e é uma parceria que dá certo, gente. Somos completamente diferentes e dá certo. A gente cresceu muito em procurar fazer das nossas teses de estudos teóricos a prática, porque é isso que nós temos feito, eu acho que há uns 15 anos, fazer da teoria a prática, começando com os estudos da teoria de Piaget, a qual a gente continua estudando, e uma aplicação para que a gente possa viabilizar conhecimento, mas não de uma forma que a gente fica aqui e o conhecimento lá no espaço. Não, ele pode ser levado para a sala de aula. E o desafio que a gente tem enfrentado ao longo desses 14 anos, mais ou menos 14, antes mesmo da defesa das nossas teses, em pensar a prática de uma educação econômica, financeira e para o consumo consciente, de repente, sabe quando a Valéria foi falando, foi caindo um monte de fichinha, blim, 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 assim, gente, foi isso mesmo que a gente fez. Então, é mais do que merecido esses agradecimentos a todas essas pessoas, Valéria, e realmente vale a pena essa parceria tão gratificante que a gente tem. Olha aí que bacana, reencontrando gente que conviveu comigo na época da creche. Que bacana isso, que privilégio, né, Maria? É isso aí, a Verinha, né? Tem mais gente aqui. Uhum. Você conhece a Cristina Borsato? Ah, conheço a A mãe da família Valéria. para prestigiar, para dar apoio, me deixar mais nervosa. Isso aí. Uhum. E aí, E Maria, aí, você quer que eu Valéria? conte alguma coisa? Então, Valéria, depois dessa entrada tão bonita, né, que você fez, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu envolvimento com a educação econômica, as coisas que te tocaram, como você começou a investigar o tema, se você achava na época que o tema tinha relevância, e hoje, né, vou até antecipar uma pergunta, e hoje, com toda essa experiência prática e não só teórica em relação à educação econômica e financeira, se você olha para essa sua pesquisa da mesma maneira, se ela tenha o mesmo significado. Bom, vamos lá.
Obrigada, Maria, né, pela oportunidade mais uma vez. E aí eu começo, né, retomando, então, o início do artigo. Eu tento trazer um pouco essas referências, né, esses sentidos que me mobilizaram para começar esse estudo, né? Eu sempre me preocupei muito com essas questões ligadas à convivência, às relações, ao meio ambiente, a uma vida mais equilibrada. Isso, né, sempre foi uma preocupação na minha vida. E a gente acompanhando esse processo de escolas, depois com a maternidade, a gente começa a pensar muito nessa questão dos filhos, né? Dessa nova geração, para onde isso tudo, né, vai. E essa ideia de que as crianças, né, são o futuro, chegam trazendo a novidade, eu acredito muito nisso. Mas, por outro lado, deixar só nas mãos delas essa responsabilidade e nos distanciarmos, né? Não assumirmos a parcela que nos cabe como adultos mais experientes dessa relação, também não me parecia uma coisa muito tranquila. E nessa época, né, trabalhando com o PROEPRE, como a Mariana mencionou, em conversas com famílias, com grupos de educadores, eu sempre procurava chamar atenção sobre esse papel importante que nós, pai, mãe, educadores, temos na vida das crianças. E eu me lembro de fazer muitas vezes referência a uma frase. A Maria deve se lembrar disso, que ela também, né, usava aí, uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele chamava a nossa atenção para o fato de que a gente falava muito dessa preocupação como pais, como educadores, que mundo é esse que a gente vai deixar para as crianças, para os nossos filhos. Mas ele nos alertava e nos chamava a atenção que pouco se discutia sobre que filhos, que crianças são essas que a gente está deixando para o mundo. E para mim, lembra disso, Maria? Né? Lembro. E para mim isso sempre fez muito sentido, né? Particularmente pensando nessas questões ligadas à construção da identidade, desse bem-estar, desse desenvolvimento global do ser humano, essa formação cidadã. E com essa preocupação e trazendo essa minha experiência de estudo, esse meu envolvimento com a teoria piagetiana, que vinha lá do meu mestrado, que eu já tinha começado um pouco a tentar compreender como é que acontecia esse processo de conhecimento, dessa dimensão mais social, né, relacional, política, e muito pelo apoio da professora Orli, com um envolvimento muito próximo, a gente sempre teve, ela sempre estimulou muito essa aproximação com estudos internacionais, com grandes centros de pesquisa, e nessa ocasião a gente tinha uma relação muito próxima com a Universidade Autônoma de Madrid, que é representada ali pelo professor Juan Delval, professor Eliane Enesco, né, Maria? A professora Marianela Denegri Do Coria, Chile. do Chile, a professora Silvia Parrá, que na época era uma das coordenadoras dos arquivos Jean Piaget em Genebra. Então, nessa época do início antes de começar a pesquisa e da definição propriamente da temática, a gente tem muitas ideias, a gente quer fazer muitas coisas. Mas eu, com essas questões todas, né, ligada ao comportamento, ao posicionamento ético frente ao mundo, a essa questão de uma boa maternidade, de ser uma boa mãe, um bom pai. E acompanhando esses estudos que estavam chegando para a gente nessa área do conhecimento social, da compreensão do mundo econômico, né, fundamentado na teoria piagetiana, eu acabei me interessando muito por esse assunto, né? Não só eu, como esse grupo de pesquisadoras, de amigas, que acabaram
desenvolvendo, né? A gente é filha, né, dessa mesma história. Desenvolvendo, então, optando por desenvolver a minha pesquisa nessa área que a gente chama de socialização econômica, que é buscar justamente entender esse papel fundamental que a família tem nessas aprendizagens iniciais e como que a complexidade que esse universo, né, diante dessa complexidade que esse universo financeiro apresenta, a a ausência, né, ou a presença de uma boa orientação, boas referências, vão impactar a vida dessa criança, desse sujeito, né, para sempre. Então, se ele pode experimentar, viver essas relações, compreendendo a necessidade da organização, do respeito, do cuidado, do planejamento, né? Isso vai representar experiências chaves que vão constituir a identidade dele, vão constituir o seu repertório, as suas representações, que isso vai funcionar como bússola, como caminho orientador para os projetos, para as escolhas de vida, para os projetos ao longo da vida. Eu me lembro, só para uma outra coisa que me ocorreu, eu me lembro que um texto, um trecho de um texto do Piaget foi particularmente decisivo nessa escolha, né? Um trecho que ele fala que a gente não pode ser livre, né? Não pode ser livre aquele que não consegue controlar a sua própria vida, tanto no que se refere aos seus relacionamentos, como no que diz respeito aos seus bens. Né? Uma frase que mexe mesmo com a gente. E isso fez muito sentido porque uma pessoa que está sempre desorganizada financeiramente, não cuida, né, de si, do seu dinheiro, da sua família, vive em constante situação de endividamento. Ela não tem condição de uma vida plena, né? E por isso eu comecei a encarar como um desafio compreender melhor como que acontecia esse processo de educação na família, né? Para que eu pudesse não só entender isso, mas também aplicar na minha vida, na educação do meu filho, né? E ajudar outras famílias, enfim. Acabou sendo o meu propósito aí trabalhar com essas questões. Foi um pouco isso, Maria. Então, Valéria, essa sua fala, o que que eu queria trazer para quem está nos ouvindo, né? Veja, a gente procura o tempo todo, eu estou tomando a liberdade de falar a gente, porque eu estou fazendo minhas as palavras da Valéria, né? Porque é um conjunto de ideias que a gente troca muito. Então, a Valéria e eu, com experiências diferentes, mas com o mesmo propósito, a gente discute a viabilidade das nossas ideias enquanto mães, para os filhos, para as professoras, na escola, na comunidade, trabalhando com famílias em situação de vulnerabilidade. A gente procura, não digo necessariamente se colocar no lugar, né? Não é falta de empatia, mas é olhar o lugar da pessoa para pensar e falar para ela. Isso na nossa concepção é diferente, porque quando você olha a pessoa e vê as necessidades dela, né, as dificuldades que o professor tem numa sala de aula ou enquanto mãe, porque nós somos mães, esposas, trabalhamos fora, somos professoras, cuidamos da casa. Tipo assim, tira o avental e coloca o avental de professor. É só muda, né?
Que- Pronto, Valéria, agora eu coloquei o avental de acadêmica, vamos lá, né? É isso que a gente faz o tempo todo. Então, a gente não precisa se colocar no lugar, a gente precisa ver o lugar que a pessoa tá para fazer boas inferências, para que seja viável, para que a nossa ideia não seja linda, maravilhosa, mas não seja exequível e impossível de ser executada, né? Então, é sob essa perspectiva que a gente tira, né, o conhecimento. Mas e aí, Vá? A questão olha, uma experiência tão linda, como que você foi organizando, o que que os dados revelaram, quem que você estudou, é, como o resultado também desses dados vieram para você. Eu estou vendo aqui, as pessoas estão participando, Adriana Reitman, Denise, Regina. Nossa, que honra, que prazer, viu? A Regina Magna está aqui É, também, olha que muito, legal. Denise, muito obrigada pela, né, pelo apoio aí de vocês, pelo carinho. Você havia também perguntado, Maria, essa questão da mudança, né, de olhar, enfim. Eu acho que eu vou trabalhando um pouco essa ideia, né, ao longo da conversa, mas Como você quiser. eu vejo a atualidade, né? Eu vejo muito necessário esse diálogo, essa questão da educação econômica, do trabalho com famílias, do envolvimento de escolas, do envolvimento social, governamental, porque, frente aos estudos que nós fomos desenvolvendo, uma dimensão forte, né, que nos fez defendermos muito essa causa é justamente a compreensão de que essa visão mais sistêmica, mais complexa da vida e da vida econômica, por consequência, e isso não significa que a gente precisa ser economista ou ter muito dinheiro, não, a gente está falando de uma visão complexa no sentido da seriedade, do compromisso, da ética, mas uma visão de pessoas comuns, né? A da pessoa que tem que lidar com isso no dia a dia, porque a gente, querendo ou não, todas essas dimensões do mundo econômico, elas atravessam a vida cotidiana e a gente não se dá conta disso. A gente pensa que a gente está falando, ao falar de educação financeira, educação econômica, a gente está falando só de dinheiro. Né? E é para além disso, o dinheiro é uma das dimensões, mas a gente está falando de valores, de tomada de consciência, de qualidade de vida, de cuidado, da forma mesmo que a gente escolhe se posicionar no mundo. E aí, então, resgatando, Maria, essa dimensão de que o mundo econômico, essa compreensão mais sistêmica, ela é eixo estruturante da cidadania. Então, se a gente busca, de fato, ajudar nossos filhos a se tornarem pessoas melhores, poder contribuir com a sociedade, com o país, enfim, ter um olhar cuidadoso para o mundo, né, nas suas várias dimensões de meio ambiente, de solidariedade, enfim, é preciso incluir nas nossas práticas do dia a dia, né, naquela educação mais cotidiana, mais primária, que a gente se preocupa desde que eles são bebezinhos, esse olhar mais focado nessa dimensão econômica ou financeira, como está mais, né, popularmente conhecido aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, resgatando então um pouco essa ideia de que como eu comecei, né, a organizar esse estudo, esse trabalho, ele começa, né, com esse meu propósito aí de compreender melhor o comportamento dos adultos, das famílias. Então, eu trabalhei com adultos, com famílias, com o intuito de entender e compreender o que, né, e o como eles estavam trabalhando, ensinando, orientando seus filhos sobre esse mundo econômico. Eu acreditava que compreendendo esse comportamento das famílias,
eu iria entender muito mais essa dimensão da socialização, porque ela passa por esse fazer cotidiano, esses relacionamentos, esses comportamentos do dia a dia, né? E, e aí já trazendo então um pouco essa coisa da novidade, né? O que mudou, né? A tese foi defendida em 2009, então olha quanto a gente começou em 2003, né? Olha como está longe, né? A gente avançou muito em termos de estudos, o mundo também mudou muito, mas essa ideia de que esse papel fundamental da família continua sendo extremamente importante, né, para o desenvolvimento da criança, e um elemento novo que a gente tem a partir dos estudos, né, mais atuais da psicologia, das neurociências, é que a gente está falando dessa influência nessa fase primária mesmo da criança, nessa fase do 0 aos 6 anos, que é a primeira infância. E se a gente quiser fazer um recorte ainda maior, o período de maior impacto é de 0 a 3. Então, olha a nossa responsabilidade para olhar para essa fase e para os modelos e para os comportamentos e para as experiências que a gente vai oportunizando, vai criando na vida dessa criança como estruturantes, como fundamentais. Porque existe aquela ideia de que dinheiro, né, finanças, economia, poupança, planejamento, não é coisa para criança. É assunto para adulto, é muito difícil, ou é um tema tabu que nem os adultos, né, não querem se envolver. E todos esses estudos apontam justamente para essa necessidade precoce da gente viver experiências sob esses aspectos, né, que incluam essas dimensões que perpassam a questão econômica, financeira, para que isso vá constituindo memórias, significados que depois, ao longo da vida, a gente consiga atribuir sentido, fazer conexão, né? A gente tem falado muito isso, dificilmente uma criança que não está habituada, né, a tomar decisões, a assumir as consequências das suas escolhas, porque a gente está sempre resolvendo por ela, ou criando uma situação para que ela não se frustre, não sofra, dificilmente ela vai conseguir, ao longo da vida, tomar boas decisões, né? E esse conceito da tomada de decisão, ele é central na vida financeira. Né? Ele é o pilar da vida financeira, porque eu tenho que trabalhar o tempo todo com essa ideia de que da escassez, a Maria tem falado bastante sobre isso, e o quanto eu preciso fazer boas escolhas, e quando eu faço uma escolha, eu estou abrindo mão de tantas outras coisas, e eu tenho que aprender que esse é o processo. Né? A mesma coisa na relação de cuidado. Então, uma criança que não vive essa experiência de se sentir cuidada, de ter suas necessidades satisfeitas, com responsabilidade, que se sente vista, amada, importante, dificilmente ela vai trazer esses elementos, né, da necessidade do planejamento, do cuidado, da organização dela própria, dos seus bens, do seu dinheiro. Né? Então, isso que a gente tem estudado, né, Maria tem falado, está muito apoiado nessa dimensão nova, né, que a Maria me cutucou aí para trazer. Né? O que eu não olhei tanto na época da tese? Até porque a gente não tinha nem o conhecimento, nem a experiência que a gente tem hoje, né? Nem as informações eram tão... não chegaram para a gente, não eram tão disponíveis naquela época, que é essa dimensão do quanto as emoções impactam o comportamento econômico.
por muito tempo a gente olhou todos esses estudos muito pela lente do racional, só do cognitivo, né? E todos os estudos, os mais recentes, da psicologia do dinheiro, né, do papel das emoções, têm trazido esse outro aspecto que a gente precisa, sim, considerar essa história pessoal, essas emoções, porque a gente acabava assumindo um posicionamento muito mais crítico, né? Avaliativo diferente ao comportamento do outro, quando na verdade tem todo um contexto de vida por trás que faz com que ele não atribua significados a coisas que a gente sabe que são tão importantes. E às vezes a gente então cobra da pessoa um comportamento quando na verdade ela não tem como, né, entender aquilo, fazer aquilo, porque não faz parte do repertório dela, da história de vida. Então por isso que é tão importante a gente, mais do que consertar, né, o nosso comportamento depois de adulto, a gente sabe o quanto é difícil essa questão da construção de hábitos depois na vida adulta, né, Maria? De repente criar então uma trajetória, né, mais positiva, com hábitos, atitudes, comportamentos, né, mais saudáveis desde a infância, a gente tem muito mais condições dessa criança ter uma vida mais próspera, enfim, conseguir conquistar a tão sonhada liberdade financeira que todos nós, né, temos como né, a grande meta. E então um pouco isso. Aí eu me perdi um pouco, tem que voltar na tese, né, Maria? Eu vou Não, voltar na não tese, se peraí, perdeu não, Valéria. peraí. Inclusive, eu acho que essa leitura crítica do seu próprio trabalho, né, a autoleitura crítica, eu acho que é muito importante para a gente poder compartilhar o quê? Que um saber ele está sempre em construção porque as pessoas vão mudando, né? E aqui a Verinha colocou, ninguém dá o que não tem. E quando o mundo mudou, a maneira de interagir com as crianças e as descobertas sobre quem é a criança trouxe uma série de informações, mas é como traz a informação e a gente fala assim, bom, e agora? O que, que eu faço? Eu educo meu filho de que jeito? Né? Bom, tem dinheiro, a criança escolhe, e aí? Realmente a gente vive num mundo complexo onde ter conhecimento, ter informação é fundamental. E eu queria trazer um outro comentário que a Dani Cruz fez. Ela falou assim: olha, falando do nosso programa, né, de educação econômica, financeira, que é aplicado na escola, ela falou que hoje ela foi surpreendida pelos comentários a respeito das compras no supermercado feito pelas famílias, né? E que as crianças são perspicazes em seus comentários, né, nas observações que elas fazem, e que hoje elas vão para o supermercado utilizando com auxílio da Alexia, né? Veja, é uma inteligência artificial que está sendo utilizada para ser levada ao supermercado. Não sei fazer isso, a Dani precisa me explicar se é que ela sabe o que ela aprendeu com as crianças, mas eu gostaria de falar o seguinte: essas crianças que essa professora está conversando, discutindo a respeito de dinheiro, da história do dinheiro, das coisas que a gente necessita, desejos e necessidades, são crianças que têm 6 ou estão com 7 acabado de completar, no máximo, né? Nós não podemos tratar criança alguma como se elas não observassem o mundo que está aí. Então, voltando ao Mário Sérgio Cortella, que você citou logo no início da sua fala, a gente critica, nossa, porque essa juventude, gente, essas juventudes, eles são nossa cria. Essa juventude é o que é, porque a gente
tá patinando nos nossos valores, tenho certeza, precisa de ajuda, orientação, né? E eu queria ir um pouquinho além, até ultrapassar um pouco a minha. O fato de eu estar recebendo a minha amiga Valéria aqui no canal. Eu ouvi um relato, eu li um relato de uma brasileira que foi ter filho na Áustria e todo o contexto que ela, desde o momento que ela soube que estava grávida até depois que ela teve o bebê, como ela foi acolhida e passaram informações para que ela pudesse entender o que é aquele bebê. Eu não sei vocês, mas eu quando tive filho foi, e agora faço o quê? Ninguém conversou comigo, ninguém explicou, e ainda por cima falou: ah, agora eu quero ver você dormir. Gente, não é assim. Então a mulher foi acolhida, inclusive a minha amiga, ela foi acolhida, foi explicado. E, O, e hoje as coisas mudaram tanto e nós continuamos cuidando de bebês muitas vezes, como no século XVII. uhum, Graças a Deus que algumas coisas estão mudando significativamente, como termos no país um marco legal da primeira infância, uhum. preocupado com a criança desde o momento da gestação, né? Então a gente tem indícios excelentes de que as coisas estão chegando para nós e que elas estão em movimento. Mas se a gente não nos fortalecer com conhecimento, essas fragilidades que a gente enfrenta no supermercado, na criação dos filhos, no relacionamento na escola, na intervenção com as famílias. Não interessa para quem a gente está falando aqui. A gente está falando para assistente social, para professora, para coordenadora, para mãe, para o pai, para a pessoa. Uhum. Você é uma pessoa? Se você é uma pessoa, tudo isso é para você. Para o jovem, independente de idade. Né? Então, veja, a gente vai lá e vem aqui e a nossa cabeça de vez em quando fica fundida, né? Mas é esse cuidado, essa ética de procurar atender essas diversas necessidades que o contexto, né, precisa do nosso olhar, né? Efetivamente, o contexto que a gente vive precisa de um olhar mais cuidadoso para nossas crianças e adolescentes. Valéria, e aí, se encontrou? Você, você mencionou essa questão da sua amiga, né? Existem estudos mostrando o quanto essa orientação financeira, econômica, pode vir por essas redes de apoio. Então, estudos de parteiras, né, doulas, recebendo essa orientação para apoiar as famílias. Por quê? Um dado interessante é pensar que o impacto dessas orientações ele vai ser muito maior se a fala, a orientação, a reflexão vier dentro de um contexto que faça significado. Então, a mãe, ela vai ter um bebê. Então, para ela, é importante receber orientações de como acolher esse bebê, apresentá-lo ao mundo, apresentar o mundo para o bebê, e fazendo isso com esse viés da dimensão financeira, econômica, nessas relações de cuidado, vai fazer com que a mãe encontre mais sentido. Assim como outros grupos que trabalham com famílias jovens, com pessoas que vão entrar na fase já da maturidade da aposentadoria, com adolescentes que estão começando no mercado de trabalho, jovens, né, no mercado de trabalho. Então, quanto mais, quando a gente vai já pensando, eu vou me antecipar um pouquinho, né? Quanto mais a gente tiver dificuldade para imaginar possíveis caminhos do que fazer, né? É um pouco isso que a Maria está trazendo. Vamos tentar nos colocar naquela situação. Quais são as demandas? Quais são as necessidades práticas do dia a dia
que tem essa dimensão financeira. Então vamos pensar, a dimensão financeira tem essa ideia do cuidado, é uma dimensão fundamental, da compreensão de ciclo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, tem a relação de trabalho, tem essa ideia dos processos de tomada de decisão, de escolha, de análise de consequências, ao próprio funcionamento bancário, a questão do dinheiro propriamente, aí vai envolvendo a dimensão, você vai fazer por exemplo, com grupos de jovens casais que vão assumir financiamentos, às vezes de casa própria. Então, existe toda uma linha para a gente pensar e organizarmos o trabalho de acordo com aquela necessidade. E isso vale para as crianças. Não adianta a gente querer antecipar coisas para as crianças. Eles estão vivendo a infância, um tempo inaugural, um tempo de experimentação, de experiência, que é mediado pelas interações, pelo brincar. Então, do nosso ponto de vista, os melhores caminhos para chegar até a criança com essa temática é a construção de vínculos, né, fortalecido, para que ele tenha na família essa rede de apoio, para que ele considere aquilo que o pai, a mãe, o cuidador, o educador vai trazer, que queira imitar os bons comportamentos, né, desse pai, dessa mãe. E o outro ponto, né, sendo assim bem prática, além do fortalecimento de vínculo, nessa dimensão do cuidado, né, porque quem se sente cuidada busca estabelecer essa mesma relação de troca, busca corresponder a esse comportamento. O outro ponto que eu trago é essa ideia de inserir muito fortemente a criança na vida cotidiana, mesmo as bem pequenas. E quando eu digo inserir na vida cotidiana, é nas situações do dia a dia mesmo, né? Da organização da casa, dos momentos de alimentação, mesmo dos problemas, que se eles não podem fazer ainda, se eles ainda não têm condição, mas que eles ajudem, que o pai e a mãe vá narrando o que está acontecendo, porque nesse falar sobre, a gente mostra como é que a gente entende tudo isso, né? Quais são os valores que a gente está colocando naquela situação. E eu acho que então esses dois pontos são fundamentais. E aí, Maria, só para trazer um pouco, né, para o pessoal ficar curioso, porque eu tinha tanta coisa bacana, eu não gosto de vir falar sem vocês estarem aqui perto de mim, falar para a tela. Isso ainda não me deixa à vontade. Mas são muitas coisas interessantes que a gente acabou descobrindo, né? Encontrando nesse percurso de estudos com famílias. E eu pude aprender muito. E Gente, basicamente, né, sem Maria? problema. A gente marca outra live e ela fala. Fala para ela. Outra live, Valéria. E deixa eu contar então um pouquinho da tese. Mas a gente tem uma pergunta para responder antes, pode Ah, ser? ah, A Melissa fez a seguinte pergunta: se essas questões relacionadas a dinheiro, elas podem interferir na autoestima da criança? Pode. sem dúvida. Então, veja que toda essa dimensão que a gente está falando, né? Essa dimensão de cuidados, essa dimensão de valorização, que passa pela presença ou ausência de dinheiro, ela vai de alguma maneira gerar memórias, né? E quais são essas memórias que vão funcionar como esse alimento para o ser humano? Esse alimento para, inclusive, enfrentar esses momentos de situação, de dificuldade, de falta de dinheiro. São essas memórias mediadas pela relação de cuidado, pelo vínculo. Por esse sentimento de que, apesar das dificuldades, eu sou visto. A minha família me considera. Né? Nós formamos um time, né? um grupo. A gente está junto ali para viver aquela situação difícil e superar aquela situação difícil juntos.
Então, quando a gente fala nessa ideia do vínculo, a gente não está falando de uma coisa menor. A gente está falando justamente daquilo que vai trazer aquela reserva afetiva, emocional, cognitiva para esse enfrentamento, né? Que a vida vai fazer com que a gente tenha sempre. Então, acho que essa questão né, precisa ficar muito clara, que a gente não está falando de simplesmente cedermos a todas as vontades das crianças, não é nada disso. A gente está falando de uma relação respeitosa, que a gente mostre para a criança o seu próprio valor, que é isso que vai ajudar ela a construir essa autoestima, esse senso de pertencimento. São relações importantes que até há pouco tempo atrás a gente não tinha essa clareza, que isso era tão impactante na vida do ser humano. Então, uma pergunta que a gente tem feito, né, para a gente e para as famílias que a gente convive é: você está enchendo o tanque de combustível aí, de afetos, de energia do seu filho? Porque isso vai trazer a possibilidade desse enfrentamento. E aí, então, né, Maria, nesses últimos minutinhos finais, deixa eu só contar um pouquinho, né? Eu trabalhei, então, como um elemento diferenciador da tese, eu trabalhei com grupos de famílias, né? E para ter um diferencial de outros estudos que a gente já vinha acompanhando fora do Brasil, a gente buscou criar uma amostra, um conjunto, né, de participantes, de famílias participantes, com diferentes constituições familiares. Isso foi bastante inovador, né, para a gente, porque eu procurei trabalhar com famílias onde pai, né, constituídos por pai, mãe e filhos. Um dos pais, né, no caso eu tive a disponibilidade de mães com filhos, então a gente chama monoparental, então pai, mãe e filhos, famílias biparentais. Um dos cônjuges, né, no meu caso, a mãe e filhos, famílias monoparentais, e famílias que estavam pai, mãe e filhos, mas no seu segundo ou terceiro casamento, que a gente chamou de famílias recompostas. Então, três categorias, três grupos de três constituições familiares e de diferentes níveis socioeconômicos. Nível baixo, nível médio e nível alto. Sempre tendo pelo menos um filho entre 3 e 12, 16 anos, me fugiu agora. 17, não era? 17 anos, adolescente, pré-adolescente, me fugiu. Para encontrar essa amostragem, né, para conseguir essas famílias, não foi fácil. Então, mais um agradecimento, porque eu pude contar com muitos amigos e amigos de amigos, e professores amigos, e trabalhando com escolas, que me ajudaram a encontrar essas famílias, porque quando da pesquisa você tem que criar uma amostragem mais ou menos equitativa, equilibrada em termos de número de sujeitos. Então, famílias biparentais, monoparentais e recompostas, de nível socioeconômico baixo, médio e alto, em número mais ou menos equilibrado. E com toda essa colaboração, eu cheguei a 270 famílias, né? E foram, então, questionários e um questionário imenso, né? Porque eu queria compreender, de fato, o comportamento dessas famílias para poder cruzar com aquilo que eles diziam que eles faziam com as crianças. Então, foi um questionário bastante extenso, né, Maria? Que teve aí a colaboração para sua montagem da professora Marianela Denegre, de toda essa equipe de professores, e eu fui desenvolvendo, então, esse estudo que eu conto um pouco aí no artigo. E depois dessas entrevistas, né? Obrigada, Maria. Dessas entrevistas, esses questionários, as respostas foram todas categorizadas, analisadas e encaminhadas para análise estatística, né? Que a gente fez inúmeros testes estatísticos. Eu não optei por não colocar nenhum deles no artigo. Então, quem se interessar pode procurar a tese, né, para isso.
E encontrei coisas bastante interessantes. E só para, né, para sintetizar, não houve grandes diferenças, né, diferenças significativamente para que estatisticamente aparecesse isso como uma variável de influência, nem em função dos tipos de família, nem em função do nível socioeconômico. Aparece sim, né, uma ligeira organização, vamos pensar, no nível socioeconômico mais alto, mas muito leve, e o grupo que se destaca em termos de estratégias mais eficientes foi o grupo de famílias monoparentais. Né? Que às vezes a gente tem um olhar distorcido, achando que aquela família, né, tem, né, tá faltando gente, e na verdade o que pareceu, pelo menos na minha análise, contar foi esse forte laço, né, que é construído entre filho e mãe nas estratégias. De um modo geral, todas as famílias acreditam que a educação financeira é importante, mas acabam usando estratégias pouco sistemáticas e que não resulta, então, nessa aprendizagem que eles acreditam e que a gente sabe que as crianças precisam vivenciar. Mas aí a gente fala depois, num outro momento, não é? Era um pouco isso. É a próxima live, viu? Depois da semana que vem eu vou marcar Não. no dia 31 de O agosto. pior é que ela marca mesmo e depois ela só me avisa. Maria, acho que Amiga, foi. para essas. Valéria, a gente tem aí 2 minutinhos, né? Para três, Tem para mais a alguma gente. pergunta? Se você quer colocar. Aqui não, eu não tô vendo, visualizando mais Deixa, nenhuma pergunta. deixa eu contar, então, alguma coisa mais interessante, né? Desses achados. Só deixa eu falar uma coisa em relação àquela pergunta que a Melissa fez. É, talvez como curiosidade. Tem pesquisa que mostra que nos Estados Unidos o fator mais que leva ao divórcio é a discussão do casal em relação a dinheiro. O dinheiro é algo que efetivamente mexe com a cabeça das pessoas. E ele tem uma dimensão simbólica, assim, muito marcante, muito significativa. Por isso, todo esse acolhimento que a Valéria falou, do cuidado, do cuidar e do conversar com a criança é fundamental. Mas a gente pode falar sobre isso na próxima live. Valéria? E é fundamental também, né, Maria? Eu acrescentaria cuidar, né, fortalecer, orientar quem cuida das crianças. Então, aí as famílias, né? Porque uma questão que eu queria trazer só para fechar, que nenhuma família, né, das 270 mencionou que não acredita na importância da educação econômica. Né? Embora façam isso a partir da experiência que têm, muito baseado nessa orientação que receberam dos seus pais, elas acreditam que é extremamente importante e que estão fazendo a coisa certa. E elas acabam dizendo que elas acreditam que precisam de ajuda para isso. Então, olha o papel importante que a escola pode assumir, que a sociedade pode assumir. Eu vejo essa fala dos pais como um pedido de ajuda, né? Dizendo, olha, eu faço o que eu posso, mas eu sei que o que eu tenho para oferecer não é o suficiente. Então, eu preciso orientação em relação a isso. E essa orientação vai além da informação, né? Ela passa por essas questões todas que a gente está falando, emocionais, por programas de acolhimento, de assistência. Então, é isso que a gente tem aí, e acreditando que numa rede de relacionamentos, de colaboração, de quem acredita nas crianças, nas famílias, e que
isso pode resultar num mundo melhor, a gente vai levando aí as nossas ideias mais longe. Obrigada, Maria, obrigada todo o pessoal aí, tantos amigos queridos, minha gratidão. A gente vai finalizando. Prometo que ela volta para falar mais um pouco a respeito do assunto, porque a melhor coisa do mundo é marcar e avisar. E ela quase me mata, mas é uma pessoa que tem, além do conhecimento, uma sabedoria muito grande para estar conversando com você, que é muito especial para a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. A live vai ficar gravada. Nós convidamos você para participar do grupo no Telegram, no canal do Telegram Maria Belintani. Eu vou deixar depois na descrição da live. Vocês clicam no link da bio, no Instagram, no YouTube vai ficar o link, fica super fácil. Na quinta-feira que vem a gente vai ter a professora Sônia Bessa, uma das organizadoras do livro, falando sobre a tese dela. Portanto, venha ouvir, divulga conhecimento. Tanta gente precisa quebrar esse medo a respeito de falar sobre dinheiro e interpretar o dinheiro a partir de uma outra perspectiva, tá bom? A gente conta aí com a colaboração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valéria, beijo para você. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.